Olá, estamos começando mais um vlog do projeto Diversificando Leituras. Já é o quarto vídeo desse projeto. A gente vai conversar hoje sobre o quarto livro, a quarta indicação. Realmente já estamos nos encaminhando para o final do projeto, né? Só falta mais um livro, depois desse que a gente vai conversar hoje, que é O Menino do Pijama Listrado. Essa aqui é a indicação da Júlia do Girassol Literário. Como nos vídeos anteriores, eu vou deixar links da Júlia aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, conhecê-la. E já começando a falar sobre como eu me senti sobre essa indicação, né? Eu já comecei a ler, como vocês podem ver. Bom, eu acho que esse livro aqui é a cara da Júlia. Agora que eu já comecei a ler, eu acho que é a cara dela. Mas quando ela me indicou, eu fiquei meio assim, eu fiquei pensando, nossa, não sabia que a Ju gostava tanto desse livro. Ou se ela já tinha me falado que ela gostava, eu simplesmente apaguei isso da minha cabeça, porque eu não associava esse livro com ela. Tá sendo meu primeiro contato com o John Boyne, nunca tinha lido nada desse autor. E também não assisti o filme. Porém, gente, uma informação aí muito importante é que eu já sei o final, tá? Eu recebi spoiler do meu primo, porque ele assistiu, acho que esse filme na escola. Esse meu primo tava, acho que na época, no 7º ano, não sei, no 8º ano. E ele falou, ai, no final não sei o que, não sei o que. E eu fiquei assim, eu falei, eu não vi ainda esse filme, por que você tá me contando o final? Tipo, eu tinha planos de assistir um dia, sabe? Eu não acho que é um final tão inesperado. Acho que é uma coisa que quando você lê a sinopse, você entende o contexto desse livro, já é de se esperar que isso vá acontecer. Mas mesmo assim, eu preferia não saber, né? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Mesmo assim, aceitei esse desafio, aceitei essa indicação. Não sei se alguém não sabe do que se trata esse livro, né? Porque ele é um livro best-seller mundial, todo mundo conhece esse livro, todo mundo já viu o filme, todo mundo já leu. É uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui o Bruno, que é o protagonista. Ele é um menino de 9 anos, que mora lá na Alemanha nazista, e ele mora numa casa linda e maravilhosa com a família dele, né, com o pai dele. O pai dele tem um trabalho muito sério, que ele, como uma criança de 9 anos, não sabe exatamente o que é, mas ele sabe que o pai dele trabalha ali com coisas do governo, do exército e tudo mais, e que ele é muito amigo do Fúria. Eu achei sensacional esse nome, né, porque assim, quando eu li pela primeira vez, eu tive um delayzinho, assim, até eu entender o que significava Fúria. Sim, é aquela pessoa que você está pensando. Eles se mudam de casa, então a família do Bruno se muda, e aí eles vão pra uma casa que o Bruno detesta, ele fica reclamando, porque, lembrando, né, gente, é uma criança de 9 anos, então ele tá o tempo todo reclamando como ele odeia essa casa, como ele não queria ir pra lá, que a gente também consegue saber por causa da descrição. E aí o Bruno vai, então, entrar em contato com um lugar que ele não sabe exatamente o que é, mas um lugar que tem várias pessoas ali, todas elas com a mesma roupa, vestidas do mesmo jeito, e ele fica muito curioso pra saber. Então, assim, na parte que eu estou, ele ainda não entrou em contato com esse menino, mas eu sei que ele vai entrar em contato com esse menino e que eles vão, provavelmente, aí, desenvolver uma amizade. É interessante ver essa história pelos olhos do Bruno, porque ele é inocente, ele não tem noção do que tá acontecendo, ele não sabe o que o pai dele faz pra ele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa, ótima, tem toda uma inocência de não entender a gravidade da situação aqui. Tô achando interessante, é uma escrita bastante simples, não tô achando que a escrita do John Boyne tem nada de especial, assim, né, uma coisa assim, um diferencial. Talvez, lendo outros livros dele, eu consiga enxergar alguma coisa diferente, mas no momento tô achando uma escrita muito simples, bem direta, sem muitas firulas, sem muita descrição, é bem direto mesmo, até porque, por ser do ponto de vista de uma criança, acho que faz até sentido essa escrita ficar um pouco mais simples mesmo, mais simplificada. A fonte desse livro, gente, é muito grande, a diagramação é boa também, então ajuda bastante aí na fluidez da leitura, né? E mesmo se tratando aqui de um contexto que seria pesado, ainda assim eu consigo ler muito rápido, eu tô achando muito, muito fluido mesmo. Tanto que eu tô pensando já em terminar, se não hoje, no máximo amanhã, esse livro, né? Atualmente eu estou aí na página 64 e o livro tem 190 páginas, mais ou menos. Não sei se vai ser um livro, assim, que eu vou me apaixonar ou se é um livro que eu vou chorar, porque como eu já sei o final, então, assim, não sei se vou me emocionar tanto com ele. O que importa é que estou gostando e tá sendo fluido, então só de ser uma leitura rápida pra mim sempre ganha pontos comigo. Então, por enquanto é isso. Quando eu voltar aqui pra conversar com vocês, já vou dar minha opinião final. Eu acabei de finalizar. Eu disse que eu sabia o final, né, desse livro. Na verdade, eu só sabia metade do final. Eu sabia de uma parte, a outra não. E eu tô completamente sem reação agora. Vamos já direto ao ponto conversar sobre meu veredito final de O Menino do Pijama Listrado, né? Bom, gente, muitos sentimentos conflitantes com esse livro. Pensei em muitas coisas, tá? Eu li algumas resenhas desse livro, li algumas coisas antes de entender até mesmo o que eu estava sentindo. Então eu li resenhas e encontrei alguns pontos ali que eu concordava e acho que consegui chegar numa conclusão sobre, afinal de contas, o que eu achei. Primeiramente, gostaria de citar aqui uns links que uma
seguidora me mandou quando eu falei que eu ia ler esse livro. Eu não li tudo, porque ela mandou um artigo lá que eu ainda não li, mas eu li uma thread no Twitter que resume um pouco das questões que ela me mandou, né? Mas vamos lá. Eu tinha sentido, quando eu finalizei esse livro, que talvez a história fosse um pouco simples demais, assim, um pouco simplista mesmo, um pouco, assim, reduzindo toda essa questão da Segunda Guerra, do Holocausto, de uma forma um pouco, assim, muito simples, sabe? Mas também eu pensei, é um ponto de vista de uma criança de 9 anos, então talvez isso aqui também seja um livro pra ajudar, né, a passar uma ideia e uma lição pra crianças também, pra que elas também entendam um pouco do que foi todo esse rolê da Segunda Guerra, todo esse rolê do Holocausto. Quando eu fui ler aqui o textinho no final que fala sobre o autor, nesse texto fala que esse livro foi escrito em 2 dias e meio. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque o John Boyne, ele é irlandês. Não é judeu, não é uma pessoa que tenha nenhuma descendência, né, judaica. Ele não tem nenhuma ligação, assim, um pouco direta com todas as coisas que ele tá representando aqui. E mesmo assim, ele escreveu o livro em 2 dias e meio. Fiquei pensando, será que ele pesquisou o suficiente pra escrever essa história? Eu não cheguei a ver entrevistas, mas eu vi trechos, assim, que as pessoas transcreveram de entrevistas dele, de coisas que ele andou falando. Ele realmente quis escrever uma história de ficção histórica, então assim, que tivesse um pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, mas que não necessariamente representasse a realidade. E eu acho que esse é o ponto. Esse é um dos maiores pontos que fazem com que esse livro seja tão criticado. Eu não sabia que ele era tão criticado assim, e a partir do que eu recebi ali de informações e que eu fui atrás, eu vi que sim, existem muitas críticas a esse livro, que são muito voltadas a essa questão da representação do pano de fundo da Segunda Guerra. Ele acaba passando informações, de certa forma, erradas. Ele tem, sim, a licença poética por estar escrevendo um livro de ficção, mas ele passa informações erradas. E essas informações são, por exemplo, o fato de o protagonista, né, o Bruno, ele tem 9 anos e, assim, quem já assistiu Jojo Rabbit lembra que, assim, o protagonista, eu acho que ele tem o quê? Uns 10 anos, não sei. E ele tá já na juventude hitlerista. Era o quê? Uma escola onde eles aprendiam sobre patriotismo, né, sobre amar a Alemanha, a pátria, a idolatrar, o fúria, como diz aqui no livro. As crianças, elas têm aquela coisa da lavagem cerebral desde cedo. Então, é muito estranho que o Bruno seja uma criança tão alheia ao que tá acontecendo. Ele é muito ingênuo, nem ele sabe muito, e o pouco que a Gretel sabe, que é a irmã dele, também não faz muito sentido, porque ela já é bem mais velha, né? Ela já tem 12 anos, quase 13. Então, ela sim deveria ter já mais contato com a escola e com tudo que é ensinado na escola. Nem que fosse pra ela falar pro Bruno, mas nem isso tem. Ela fala algumas coisas, assim, mas você vê que nem ela sabe muito o que tá rolando ali. É um pouco inverossímil do ponto de vista histórico mesmo. E aí tem toda essa questão mesmo da ingenuidade, que eu tinha achado um ponto positivo, essa ingenuidade, pra gente ter esse olhar, né, de quem não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que quando você chega no fim da história e você vê que, passou muito do ponto essa ingenuidade dele. Ela é compreensível até certo ponto, em outros momentos não. Aí tem alguns outros pontos com relação, por exemplo, ao menino, que é o Shmuel. Ele tá nesse campo de concentração, ele é uma criança, e isso aí também foi uma coisa que eu vi que é algo que não condiz com a realidade, porque crianças naquela época, quando elas iam pra esses campos, elas não duravam, elas chegavam e elas meio que assim, automaticamente já eram descartadas, para não dizer outra coisa. Elas não serviam pra trabalho, né? Elas não eram uma força de trabalho, porque elas não, obviamente, são crianças, são muito pequenas e não conseguiam trabalhar. Então as poucas crianças que estavam ali naqueles campos, elas duravam muito pouco tempo. Não faz muito sentido o menino, o Shmuel, durar tanto tempo assim, ficar vagando lá pelo campo, sem nenhuma supervisão e nada. E uma coisa que eu vi crítica sobre o personagem do Shmuel é que ele é uma pessoa que não tem muita personalidade, ele tá ali só como uma função do roteiro mesmo. Colocar meio que ele num padrão, né, numa caixinha e tal. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque eu acho que ele traz algum pouco, assim, poxa, ele também é uma criança, né, que também tem 9 anos, então ele traz um pouco do background da família dele, ele conta um pouco a história da família dele, então eu não acho que ele seja tão unidimensional assim. Eu não acho que ele é só definido por ser judeu, eu acho que ele traz um pouco da carga emocional e do background do personagem nas falas dele, ali, nas histórias que ele conta, então eu não achei que ele é um personagem unidimensional. Mas entendo a crítica também, só não concordo 100%, mas acho que ele demora muito pra aparecer. Então, assim, o nome do bendito do livro é O Menino do Pijama Listrado, e esse menino só vai aparecer no final, tipo assim, 70% do livro. A gente tem toda uma história sobre o Bruno, pra daí o menino aparecer. Tem algumas outras coisas que eu não vou falar porque tem um pouco de spoiler, mas também são críticas a uma certa cena que tem aqui, que envolve o Shmuel, que dizem que é uma cena que também é totalmente inverossímil, que aquilo jamais aconteceria na vida real. Mas eu acho que a principal crítica é o fato do John Boyne não ter se preocupado em colocar coisas mais próximas da realidade na hora que ele estava escrevendo esse livro. Pelo que eu li, o Museu do Holocausto considera esse livro meio que um desserviço
para que você ensine crianças sobre o Holocausto, por exemplo. Não é um bom exemplo para você dar para uma criança, para ela entender, para ela conhecer a história do Holocausto. Então, acho que assim, como uma história, né, lúdica aí sobre esse período, eu acho que é ok, mas eu entendo. Depois que eu também parei pra pensar, né, que o meu primo, quando ele veio me falar do filme, que eu falei pra vocês que eu já sabia o final, e eu fiquei bem assim, tipo, quando acontece eu dei uma pausa e eu fiquei assim, mano, eu entendo qual foi a mensagem que ele quis passar, principalmente pra nós brancos, eu entendo, mas eu também fiquei assim, gente, precisava? Mas também eu não sou a pessoa que vai virar pra vocês e falar pra vocês não lerem esse livro. Eu acho que ele tem seus pontos positivos, e no fim das contas, então, eu fiquei aí com uma nota mediana, né, de 3 estrelas. Seria um livro que eu daria uma nota maior se eu não tivesse o conhecimento que eu acabei adquirindo. Se eu não tivesse lido isso, eu talvez daria uma nota maior. Mas quando eu li, eu falei, realmente não tem como eu dar uma nota muito alta pra esse livro. Ainda que eu não tenha tido uma experiência ruim, tenho que levar em consideração que é um livro que acaba passando informações erradas sobre um período histórico, né? E ele tem essa liberdade por ser uma ficção, mas ao mesmo tempo, esse livro ele é utilizado como exemplo para as pessoas, sabe? Sobre o Holocausto, e não dá pra fazer isso, né? Assim, eu não digo pra vocês que eu não gostei, tá, Júlia? Você que deve estar assistindo aí, eu não digo que eu não gostei. Agradeço muito pela indicação, porque eu acho que é um livro que eu nunca leria se não fosse por uma indicação, assim, né, por um projeto e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo pela indicação. Eu entendo muito quem adora esse livro, eu entendo muito quem tem ele como favorito, mas quando eu tenho esses outros pontos de vista de pessoas que foram afetadas ou que entendem muito melhor de Segunda Guerra, aí fica um pouco difícil pra mim, sabe? Por mais que não tenha sido uma experiência ruim, fica difícil eu dar uma nota muito alta. E eu vi também uma pessoa, um senhor chamado Peter, que ele é um sobrevivente de campos de concentração, não de Auschwitz, mas ele é um sobrevivente de campos de concentração da época da Segunda Guerra, porque ele é judeu. E ele era uma criança, né, na época, e aí eu fui ler um pouquinho sobre a história dele, encontrei pouquíssimas coisas sobre ele. Eu acho que atualmente ele já é falecido, não tenho certeza, porque eu não consegui encontrar essa informação. Ele mesmo fala como ele não gostou desse livro, porque ele achou também que é uma representação errada sobre o que eram de verdade os campos de concentração e o que as crianças faziam lá. Ele, por exemplo, só não foi descartado porque ele ficava mudando muito de campos de concentração. Ele não passou por um só, ele passou acho que por, sei lá, uns 3, uma coisa assim. E no fim das contas ele acabou conseguindo escapar, assim, de certa forma. Não porque ele fugiu, porque eu falo, não, eu realmente não consegui encontrar muita informação. Ele escreveu um livro, mas, gente, eu não ia ler o livro dele pra poder trazer o ponto de vista dele. Ele escreveu um livro sobre a experiência dele e ele falou que não se assemelha em quase nada ao que foi apresentado aqui. Então, é isso que eu falo. Quando você vai atrás de mais informações, fica difícil de dar uma nota muito alta. Eu acho que a crítica, ela não é ao livro ser um livro ruim por si só. Não é esse o ponto. É utilizar esse livro como algo que vai representar toda a experiência das pessoas com a Segunda Guerra e com o Holocausto. Eu acho que é esse o ponto. É por isso que as pessoas criticam esse livro. E aí tem gente que coloca esse livro acima de Diário de Anne Frank, por exemplo, que é um relato real. Então a gente tá falando de uma pessoa que tava ali vivendo no momento. Eu não li ainda Diário de Anne Frank, pretendo ler. Esse senhor, né, o Peter, ele reclama justamente disso. Ele fala, poxa, tem aqui um diário de uma pessoa que tava ali vivendo, e tem gente que acha que esse livro é mais indicado do que o Diário de Anne Frank. Sobre ler mais livros do John Boyne, eu provavelmente vou ler, não sei qual ainda. Mas ficamos aí então com essa nota de 3 estrelas, talvez um pouquinho menos, tá? Mas fica aí em torno de 3 estrelas. Foi sim um livro que me ajudou a diversificar minhas leituras, porque como eu disse, eu não leria esse livro tão cedo por conta própria. Então, bom, agora, gente, só falta aí mais um livro, que é O Grande Calhamaço, né? Que é a indicação da Jazz. Então, não digo pra vocês que eu não vou demorar pra trazer esse vídeo, porque eu provavelmente vou demorar um pouquinho. De toda forma, gente, só falta um. Então, estamos aí quase vencendo esse projeto. Tô muito feliz de estar chegando nesse final já no começo do ano. Eu vou deixar os links da Júlia aqui embaixo. Ela é uma pessoa maravilhosa, é minha amiga pessoal, já sou suspeita pra falar. E, obviamente, indico pra vocês que conheçam o trabalho dela. E ela é uma pessoa que lê muitos romances, muitos livros fofos. Vocês viram que ela também acaba lendo umas desgraças, né? Tipo esse livro, umas tragédias. Ela lê bastante livro nacional, bastante romance contemporâneo. E eu agradeço muito pra quem chegou até aqui. Agradeço pra quem tá acompanhando aí esse projeto junto comigo. Deixa os comentários também aqui o que você achou, se você já tinha visto essas críticas, porque eu mesma não tinha visto. E a gente se vê em breve, então um beijo pra vocês e tchau, tchau.